aí um agiota destruísse a vida da sua família, você fugiria, chamaria a polícia ou entraria em uma guerra contra ele? Porque em Cães de Caça, 2 boxeadores entram exatamente nessa guerra. E o que começa como uma dívida vira uma história de amizade, vingança, sobrevivência e um colírio para os nossos olhos. Então, antes da nova temporada, deixa eu te contar a história de Cães de Caça. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. 안녕, eu sou a Yona. 안녕하세요. Primeiramente, eu tenho que dizer, Alessandra, você estava certíssima. Esse dorama é muito bom. Gente, a Alessandra é uma inscrita aqui do canal e ela me garantiu que eu não iria me arrepender de assistir Cães de Caça. E ela estava certa. Esse dorama aqui é um teste cardíaco para ver se a gente sofre de ansiedade, mas ao mesmo tempo ele é perfeito para quem gosta de luta, vingança e muita adrenalina. Eu estou falando muita, porque tem horas que você não vai aguentar ficar sentado. Então bora com o resumo da primeira temporada, porque a segunda já estreia amanhã, dia 3, na Netflix. A história começa com Go-eun, que é um boxeador muito disciplinado, muito educado, extremamente bondoso. Ele mora com a mãe dele, que tem uma pequena cafeteria. Mas durante a pandemia, o negócio começa a falir e as dívidas começam a aparecer. Para tentar ajudar a mãe, ele decide então participar de um campeonato de boxe, que tinha um prêmio que era em dinheiro. E é nesse campeonato que ele conhece o nosso segundo protagonista, que é uma das pessoas mais importantes nessa história. Na final, ele luta com Yujin, um lutador completamente diferente dele, provocador, explosivo, meio maluco. Mas depois da luta, em vez de virar rivalidade, vira amizade. Descobrem que os dois são fuzileiros navais e começam a sair juntos. E ali nasce uma das melhores amizades dos doramas de ação. Só que, mesmo com o dinheiro do campeonato, as dívidas da mãe do Go-eun não somem, porque ela tinha pegado dinheiro com os agiotas. E esses agiotas não eram comuns. Eles eram criminosos que destruíam a vida das pessoas. E quando esses agiotas vão cobrar a dívida dela, eles destroem a cafeteria, agridem as pessoas, e é aí que Go-eun entra nessa história. Por quê? Ao invés de ligar para a polícia, essa senhora mãe dele, ela tem a brilhante ideia de ligar para o filho e falar: filho, tem 30 homens aqui quebrando tudo na loja. Vem pra cá apanhar deles também. Olha, como eu passei raiva com essa mulher. Ela me fez pegar um ranço dela que eu vou te contar. Seguindo, Go-eun chega lá, ele enfrenta vários capangas sozinho e ele consegue lutar contra todos. Mas no final, ele encontra alguém que é um mamute, um homem enorme, que é muito mais forte que ele. E é nesse momento que ele perde a luta e ganha uma cicatriz no rosto. E aí ele percebe que ele entrou no mundo muito mais perigoso do que ele imaginava. Tentando resolver essa situação, Yujin leva Go-eun até um homem muito rico, que também era um agiota. No passado, ele era, não é mais. E ele é completamente diferente dos outros. Esse agiota bonzinho, ele ajuda as pessoas, ele empresta dinheiro sem juros,
principalmente para quem estava desesperado, como no caso do Go-1. E aqui entra mais uma personagem importante na história, a neta adotiva desse agiota bonzinho. Diferente dos dois, ela não luta com os punhos. Ela luta com estratégia e a sua arminha de choque. Ela já estava investigando essas empresas aí de agiotagem e tentando derrubar esse sistema por conta própria. No começo, ela não confia nos meninos, mas quando ela vê que os dois também foram vítimas, principalmente pela cicatriz no rosto do Go-1, que prova isso, ela decide trabalhar junto com eles. E é assim que esse grupo se forma. Esse trio se torna o pilar do dorama. E tem uma coisa que muita gente estranhou quando assistiu o Kanji Kasa. A personagem da Kim Seron, que é a neta do agiota bonzinho, ela simplesmente desaparece da história depois de um tempo. Isso acontece porque, durante a produção do dorama, a atriz se envolveu em uma grande polêmica na Coreia e o roteiro precisou ser alterado. E a história mudou um pouco do que era no plano original. Anos depois, a atriz acabou falecendo. O caso ainda gerou muita discussão, gerou e ainda gera, porque a investigação da morte dela ainda está em curso. Então, essa mudança que teve com a saída dela na história não foi algo planejado desde o início no roteiro. E isso explica por que o dorama parece que mudou de rumo depois da metade. Então fica aqui essa triste informação, infelizmente, para dar um contexto do porquê teve essa virada no dorama. Até esse ponto da história, parecia que os meninos estavam conseguindo enfrentar o vilão. Eles estavam descobrindo os esquemas, salvando pessoas, atrapalhando os negócios do vilão. Mas tudo muda completamente no episódio 6. Por quê? O vilão, ele descobre quem estava estragando, atrapalhando os planos dele e ele decide acabar com tudo. E é com tudo mesmo, porque ele acaba com o elenco. Ele elimina todo o elenco do dorama, um atrás do outro, não dá tempo nem da gente respirar. A casa do senhor que ajudava os meninos, né, o agiota bonzinho, a casa dele é invadida, os personagens importantes morrem e o Jin fica entre a vida e a morte. E é aqui que o dorama muda completamente de tom. Porque não é mais uma história sobre derrubar agiotas, agora fica uma história de vingança. Depois do ataque, os dois ficam completamente destruídos emocionalmente, porque eles perderam pessoas importantes, perderam a casa, perderam tudo. E a única coisa que sobra é a vontade de acabar com o vilão. Então, eles desaparecem um tempo. Por quê? Vamos botar o shape pra gente ficar forte e derrotar o vilão e os capangas deles, que são muitos. Então, eles treinam como se estivesse se preparando para uma guerra. Eles treinam mais forte do que nunca. Eles ficam fortes, mais rápidos, mais resistentes, mais bonitos, mais corpudos, com um tanquinho maravilhoso. Mas eles percebem que só a força não seria o suficiente para derrotar alguém tão poderoso como o nosso agiota vilão. Então eles começam a montar um plano. Eles se juntam com outras pessoas que também foram enganadas pelo vilão. Eles juntam dinheiro, informações, contatos e começam a atacar o império desse vilão por trás. Até que o vilão resolve fugir para não sofrer as consequências da vingança.
Mas os meninos descobrem essa tentativa de fuga. O vilão ainda estava tentando fugir com todo o dinheiro que ele roubou, com as barras de ouro, com o dinheiro do agiota bonzinho. E aí nós temos o confronto final, que acontece no navio, que era o meio que o vilão estava usando para escapar do país. Cada um enfrenta o seu inimigo, tem várias lutas. Uma observação que a coreografia de luta desse dorama é belíssima. A gente consegue comprar o que o roteiro tá mostrando. Nessa luta final, os meninos quase morrem várias vezes, mas no final eles conseguem derrotar os capangas. Eles encontram o dinheiro, encontram o ouro que tinha sido roubado e a polícia finalmente consegue prender o vilão. Depois de tudo isso, eles decidem usar o dinheiro recuperado para continuar o sonho do agiota bonzinho que ajudou eles. Então, eles criam uma fundação para ajudar as pessoas endividadas e doentes. Eles vão ajudar a construir um hospital. E isso tudo ficou na mão do empresário que estava sendo chantageado pelo agiota. O agiota do mal. Então, esse empresário que ficou responsável por fazer a administração dessa grana e aplicar ela da forma correta. Achei os meninos um pouco ingênuos em entregar essa quantia toda de dinheiro na mão dele. Mas vamos ver o que isso vai dar. E depois de toda essa guerra, toda essa violência, toda essa vingança, os dois voltam para o sonho que eles tinham desde o começo, que era o quê? Lutar boxe e viver uma vida normal. Resumo da história. Cães de Caça começa como uma história sobre boxe, depois vira uma história sobre dinheiro, depois vira uma história sobre vingança, mas no final é uma história sobre a amizade desses dois delícias. Porque no meio de um mundo cheio de gente corrupta, violenta e cruel, eles continuaram sendo pessoas boas. E aqui o meu desvio de caráter grita que eles poderiam não ter sido tão bonzinhos assim no final. Mas tudo bem, lição de moral absorvida com sucesso. E agora a nova temporada tá chegando. Vai estrear amanhã e a história deles ainda não acabou. E é claro que vai ter vídeo aqui no canal falando dessa nova temporada e jornada de Cães de Caça. Te vejo lá! 안녕.